Gostaria agora de apresentar o nosso primeiro palestrante, Eduardo Diogo, diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional. Advogado e mestre em liderança pela Universidade de Georgetown, o Eduardo é autor dos livros Muda Brasil e It Was About Hope. Ele foi consultor do Banco Mundial em Washington, D.C., secretário de Planejamento e Gestão Estadual, presidente do CONSAD e da CONAGE, além de ter estudado em instituições como a Wharton Business School, a London School of Economics e o IMD. Então, sem mais delongas, eu tenho o prazer de passar a palavra para o Eduardo Diogo. Muito obrigado. Oi, Ricardo. Alegria enorme estar aqui com vocês. A gente estava aqui antes da gente entrar nesse online, tanto conversando, eu, você e a Maria Alice, alegria. Eu quero agradecer a vocês todos por essa oportunidade. Quero, obviamente, dar um abraço carinhoso também, com a sua permissão, ao meu dileto amigo Lauro Fiuza Neto, que foi quem nos proporcionou estar aqui hoje, trazendo aqui a sugestão de a gente estar aqui com vocês. E dizer para vocês aqui, de modo muito sintético, o seguinte, o que são essas economias, né, do pós-Covid, com foco, obviamente, no tema aqui da organização que vocês estão promovendo, né? Quando eu me refiro, assim, a esse pós-Covid, eu não estou me referindo a após o encerramento desse momento, né? Porque, na verdade, o impacto que a pandemia causou na vida de todos nós, ele já está absolutamente sedimentado, vai só, obviamente, ser mais atenuado, mais enfatizado, de acordo com a área que a gente tiver em atuação. Mas a venda online, né, todo esse contexto online, ela deixou cada vez mais de ser uma opção e passou a ser uma obrigação, né, ou mesmo uma condição de existência, né, para inúmeras empresas, né. Eu tenho a impressão que cada vez mais a gente está migrando, né, para o fortalecimento dos serviços de um modo em geral, né, diversas modalidades de serviço. A gente teve um marco muito grande, me lembro nos idos do ano de 1991, que foi aquele ano que marcou efetivamente o início da era do conhecimento, né, tanto pela encíclica Centésimos Anos, que foi promulgada, né, pelo Papa João Paulo II, quando ele dizia que se antes o fator decisivo de produção era efetivamente o capital, hoje o fator decisivo de produção era o homem em si, ou seja, o seu conhecimento, dizia ele naquela encíclica no ido de 1991, como eu falei. Mas hoje o fator é que a gente está no mundo dos serviços cada vez mais aguçado. O crédito é uma ferramenta que cada vez mais a gente está de olho para a gente poder tentar ampliar as condições de crédito. O Sebrae Nacional mesmo está discutindo nesse presente momento. Nesse momento eu fiz uma pausa ali, participando de uma reunião que a gente está discutindo exatamente isso. O Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae está programado, está se debruçando sobre como o sistema Sebrae pode atuar de modo mais preponderante na área do crédito, né, sob a liderança do presidente Tadros, que é o nosso presidente do Conselho, o presidente Meles, que é o nosso diretor-presidente executivo. Mas a gente, quando analisa o crédito, a gente tem que pensar o seguinte: como é que a gente muda, né, a lógica de facilmente se financiar uma máquina para a lógica de facilmente se financiar uma ideia, né, uma luz, uma inspiração que a gente efetivamente teve, né? E aí a gente, dentro desse contexto do crédito, que eu tenho dito é que, efetivamente, a gente tem que promover uma grande coisa, e a gente está lutando nisso dentro do sistema Sebrae, que é promover o que a gente está chamando da inclusão intelectual e comportamental desse nosso público-alvo como um todo. A gente tem hoje aí um grande desafio de poder promover esse preparo no sentido mais abrangente possível. A gente tem o contexto da produtividade da empresa brasileira, hoje em torno de 24% do que produz o correspondente do tamanho empresarial da maior nação do mundo, dos Estados Unidos, que é, obviamente, uma nação que é de referência para a gente, não só, obviamente, por ser a maior economia do mundo, mas por todo o que, obviamente, o arcabouço jurídico institucional dos Estados Unidos é absolutamente uma referência para o Brasil. Sistema presidencialista, tem, obviamente, uma república, é, obviamente, uma democracia. Então, nós nos inspiramos, né, no modelo norte-americano, não só do ponto de vista econômico. Então, nosso grande foco, sair de uma produtividade, a gente já teve uma produtividade de 40% da produtividade da empresa americana nos idos anos de 1980, a gente agora cai
para em torno de 24%. Eu tenho brincado, mas de modo muito sério, tá certo? Dizendo que a produtividade, né, da empresa, da micro e pequena empresa, rima com a prosperidade, né, da nossa nação como um todo. Então, a gente tem, dentro do contexto do Sistema Sebrae, e aí eu queria colocar integralmente, ao falar, Ricardo, da missão nossa no Sebrae, eu queria colocar o Sistema Sebrae integralmente à disposição de todos vocês, a todo esse grupo da mais alta qualificação, que obviamente é representado pelo MIT Alumni Here, aqui no Brasil, e dentro desse contexto, eu queria encerrar colocando a nossa estratégia de atuação de modo muito claro. A gente está com foco de atuação do Sebrae em rede, ou seja, nós somos no Brasil 28 Sebrais, o Sebrae Nacional e 27 Sebrais estaduais, cada estado tem o seu respectivo Sebrae, e o que a gente está colocando, o presidente Carlos Melles colocou essas duas frases que nos guia de modo muito firme e preponderante. É o Sebrae em rede, que é a otimização de toda essa organização desses 28, que nós temos 38 mil pessoas no Brasil inteiro, no que eu chamo de ecossistema Sebrae, desde os 7 mil colaboradores, 8 mil consultores, e por aí vai de diferentes terminologias. Então, nós temos 38 mil pessoas orbitando aqui, e esse Sebrae em rede é absolutamente vital, com toda a sua otimização, o caráter meritório, a entrega, acima de tudo, para a construção do que a gente está chamando de o Sebrae que o Brasil precisa. Porque a gente tem 17,3 milhões de MEIs, micro e pequenos empresários no Brasil inteiro, que é o nosso público-alvo. Contudo, a gente atua via os 17,3, mas para os 210 milhões de brasileiros. Por isso que é o Sebrae que o Brasil precisa. O Sebrae tem uma série de iniciativas também que não são restritas ao nosso público-alvo. Por exemplo, a gente tem um programa de encadeamento produtivo, onde a gente tem a Petrobras, por exemplo, um grande player que começou com essa atividade com a gente formando, né, efetivamente fornecedores, micro e pequenas empresas que pudessem prestar serviço à Petrobras, e várias empresas de referência hoje no Brasil inteiro a gente tem dentro desse programa. Então, a gente também colabora com os grandes, para além do pessoal que fatura 4,8 milhões de reais, que é efetivamente o nosso público-alvo. Mas eu, então, encerro dizendo que a gente está nessa luta de construção de um legado que seja cada vez mais, possa ser solidificado. A gente acredita que a gente tem a obrigação de entregar o bastão para quem vier nos suceder, que seja uma instituição bem melhor em vários aspectos do que o bastão quando a gente recebeu. O Sebrae, no dia 5 de julho do ano de 2022, completará 50 anos de existência. Portanto, se Deus nos abençoar a nós concluirmos os nossos mandatos, que vão até dezembro de 2022, na data de celebração dos 50 anos, nós estaremos nas posições onde a gente hoje se encontra, o que aumenta muito mais a nossa responsabilidade. A gente está lutando muito para sair da lógica do atendimento. O Sebrae coloca, a gente faz 10, 11, muitas vezes 12 milhões de atendimento ao ano, não interessa isso, interessa o impactamento. O que é efetivamente que a gente está mudando na vida das pessoas, o que é que a gente está efetivamente mudando na atividade empreendedora do nosso público-alvo. Porque, acima de tudo, falar em legado é falar do número de vidas que a gente toca, o número de corações que foram efetivamente ali, de algum modo, foram flexibilizados dentro do lado humano, dentro do lado, sim, de gerar emprego, de gerar renda, o empreendedor que, com todas as dificuldades, né, coloca o seu capital em risco, vai na batalha, gera emprego, gera renda, gera riqueza, gera prosperidade para a nação. Então, a gente quer cada vez mais poder tocar. Esse é o nosso legado acima de tudo. Tocar o empreendedor brasileiro, tocar a empreendedora brasileira, esse herói e essa heroína, para que essa atividade empreendedora ela possa ser cada vez mais exitosa e que venha agregar valor para a sociedade como um todo. Então, o Sebrae se coloca à disposição dentro desse contexto, e eu agradeço mais uma vez, Ricardo, você, a Maria Alice, e é uma honra para mim falar para um público tão seleto. Grande abraço a todos.